E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Marcelo Dias da Think IT, esse é o ThinkCast, o mais novo podcast da Think IT, onde a gente vai trazer um conteúdo de qualidade para vocês. Né? A gente está aqui hoje para falar do case de migração para a nuvem, Full Move to Cloud, realizado pela Unimed Porto Alegre. Eu vou apresentar quem está aqui com a gente como convidado, Márcio Souza, gerente de arquitetura da Unimed Porto Alegre. Estou também com meu companheiro Marcelo Barrados, ele é diretor regional aqui do Sul pela Think IT. E vamos para a primeira pergunta, né, Márcio? Se eu falar da Unimed hoje, eu estou falando de um universo aí de 700 mil vidas que vocês cuidam, né? Isso representa aí 64%, né, de participação de mercado em um universo aí de 15 mil médicos, né? E aí eu queria já lembrar um pouco lá atrás, né, nesse projeto de Full Move to Cloud que vocês fizeram, né? Quais foram os motivadores que vocês tiveram, né? O que levou vocês a migrarem para a nuvem? Isso ainda mais se vocês avaliarem que vocês tinham um ambiente performático, estável, né? O que levou vocês a tomar essa decisão? Isso é uma das perguntas que o pessoal normalmente me faz por que, né, que a gente foi para a cloud, né? E eu sempre conto que a Unimed ela sempre investiu muito em tecnologia, né? A operação da Unimed é uma operação que a gente trabalha com vidas, né? Então a gente é uma operação 24/7, uma operação nervosa, né? Então a gente desde o atendimento para o cliente, a realização de exames, né? A nossa rede de prestador consome o nosso serviço. Então a gente sempre teve um investimento forte em infraestrutura, né? Então a gente um ambiente com 3 data centers, os 3 data centers com anel óptico interligado, totalmente redundante, toda uma estrutura de disaster recovery caso a gente tivesse um incidente. Mas chegou um momento que a gente precisava dar um salto de tecnologia, né? Então assim, como é que a gente conseguiria avançar tecnologicamente, né, saindo do modelo tradicional que era justamente comprar hardware e software, fazer a implementação e colocar para funcionar dentro da empresa, né? E a gente sabe que todo esse processo é um processo demorado, né? E a cloud estava vindo justamente para atender essa demanda e conseguir acelerar essas novas tecnologias, né? Em 2019 a gente tinha um desafio de montar uma estrutura de dados, né? E a gente tinha duas opções: ou a gente investia em hardware e software para on-premise, né? E a gente fechava um casamento para uma longa data para montar essa estrutura no on-premise, ou a gente aproveitava o momento para experimentar a cloud. Naquele momento a gente fez uma boa pesquisa no mercado e aproveitamos e fechamos com a Oracle, né? A gente fez uma estrutura híbrida, né? Foi o nosso momento de testar, de experimentar a cloud. Era um momento bem desafiador porque não tinha ainda grandes empresas utilizando a cloud, né? Todo mundo estava ainda engatinhando, estava testando, Experimentando. né? A própria rede de profissionais, não era a gente não tinha um volume de pessoas que conhecia bastante, né, da cloud. E a gente fez esse processo, fez um movimento híbrido, né, onde a gente criou uma estrutura interna. A gente, na época, acabou adquirindo o ODI para fazer uma camada de ETL. E essa camada de ETL a gente encaminhava para a cloud da Oracle. E lá na cloud da Oracle a gente conseguia usar todas as ferramentas de data science, né? Então, teve todo um período de a gente justamente conhecer como é que a cloud funcionava. Então, como é que a gente fazia uma fundação, como é que a gente estruturava, como é que a gente fazia justamente o movimento de ter a nossa estrutura como muito parecida com on-premise, né? Porque o que tu tem muita dúvida quando tu vai falar em migrar para cloud? Tu tem uma estrutura de rede, tu tem uma estrutura de segurança, tu tem os teus data centers ali físicos, as tuas estruturas físicas, que tudo tem domínio. Tu sabe como funciona, tu implementa, tu tem todo aquele controle. Quando tu fala de cloud, tu abstrai tudo isso. E eu acho que esse é um dos Um grandes mundo pontos, novo. né? É um mundo novo, tu tá indo para uma estrutura de serviço, né? E esse momento foi o momento que a gente fez justamente de experimentar, né? A gente foi pegar todos os desafios, né, que a gente eu chamava lá que era a parte da fundação, né? Então a gente, como é que eu preparo para chegar com os ambientes lá na cloud? E o experimento foi bacana, né? Foi bacana, deu certo. A gente viu que a gente
começou a ter contato com novas tecnologias muito rápido, né? Então era muito rápido criar uma máquina, era muito rápido tu pegar uma tecnologia de serviço e já fazer um teste, né? No mundo do on-premise, como é que funciona? Uma POC, né? Tu vai ter que, se tu não tiver hardware, tu é obrigado a trazer um hardware. Aí tu implementa aquele hardware como POC. Tem questão de emissão de nota, tem uma série de parte burocrática que tu tem que desenrolar até tu fazer a POC. Depois que tu fez a POC, aí tu tem toda a parte burocrática para adquirir aquele serviço, né? Então, assim, o tempo até tu conseguir dizer que aquela tecnologia te atende todos os requisitos é muito longo. E na cloud a gente começou a ver que não. Na cloud era muito rápido. Questão de minutos tu já tinha uma tecnologia disponível e conseguia testar. Então, esse foi o momento. A gente foi justamente olhar para a estrutura de dados, como que a gente ia ter a nossa estrutura de dados lá na frente, já fazendo um experimento para a cloud. E aí sim, depois desse momento, a gente olhou, opa, tem oportunidade aqui. O Márcio, e me conta uma coisa, a gente tem feito muitos projetos, né, de migração para a cloud, e um dos desafios que a gente percebe sempre é que geralmente as áreas de tecnologia têm um único orçamento, né? E quando você migra para a cloud, existe sempre um período de migração que você acaba tendo que manter dois custos, né? Como que tu resolveu essa problemática de orçamento, né, e de viabilizar também o projeto de migração, né, considerando que tu tinha um único orçamento para o ano de infraestrutura, né? Como é que tu resolveu esse desafio? Bom, isso foi uma, assim, eu comecei a negociação, se eu não me engano, em outubro de 2019 e a gente terminou em março de 2020, né? Então até a gente chegar em todo esse cálculo para mostrar o benefício que a gente conseguiria ir para a cloud e ainda e justamente mostrar quais são os benefícios que a gente teria, tanto financeiro como de recurso, foi bem complicado, né? Porque o ambiente da Unimed é um ambiente grande, né? A gente tá falando um parque de mais ou menos na época de 700, 800 VM, 135 bancos de dados. Nós estamos falando aí de quase 500 tera de dados, né? 300 integrações. Então é um ambiente robusto, né? E para te fechar todos esses números não é fácil. E o principal ponto era como é que a gente fazia esse movimento não afetando o orçamento, né? A gente aproveitou um momento que a gente tinha, todo o nosso parque era IBM, né? Então a gente, os 10 anos que eu estou na Unimed lá, a gente, toda a nossa estrutura para atender a parte de banco de dados, que é vamos dizer assim, a operação mais crítica, né? Que dentro das minhas pesquisas, o banco de dados ele fica em torno de 45 a 55% do custo de infraestrutura, né? Então esse era o maior cuidado assim. E o próximo ano era um ano que a gente tinha que investir na renovação do parque, né? Tanto pensando em novas estruturas de storage como de novas powers para atender a parte de banco de dados. Até para atender o crescimento do negócio também, né? Exatamente. E uma das coisas do on-premise, né, que é muito diferente assim quando tu compara com a cloud, no on-premise tu compra o equipamento pensando para 3, 5 anos, né? Então tu projeta lá um crescimento, normalmente tu compra ele para, quando tu fala em redundância, ele te atender nos dois lados em 50%, porque se tu tiver algum problema, tu consegue atender com um único data center 100%, né? Então, tu tem sempre essa gordura, né? E tu não fica cuidando do crescimento a ponto de que, eu estou preocupado porque eu estou consumindo 60, 70, 80%. Né? Tu só vai se preocupar se tu tiver necessidade de usar o recurso, né? Então, o que a gente fez? A gente aproveitou um movimento que a gente teria que fazer de mudança, justamente de aquisição de novos equipamentos, por causa da questão de garantia e também de crescimento, né? A gente fez um trabalho muito forte, né? Chamamos os fornecedores, olha, a gente precisa avaliar nossos ambientes e diminuir o workload, né? Então a gente fez, a FIM, que entrou muito forte na análise de parte de banco de dados, a gente fez um trabalho muito forte na parte de performance de banco de dados,
A gente trabalhou com higienização de dados, a gente trabalhou com melhoria de desempenho, né? Então a gente conseguiu diminuir esse workload no on-premise e fazer uma avaliação de quanto tempo a gente conseguia segurar esse crescimento. Foi tranquilo, como eu estou dizendo? Não foi, né? Porque a gente chegou às máquinas a 95% de utilização, né? Mas daí também faz parte de tu assumir alguns riscos, né? E aí esses riscos foram compartilhados com a superintendência, com a diretoria, que é para poder fazer a migração e a gente não investir em equipamentos naquele momento, a gente iria ter que correr alguns riscos quanto à utilização, né? A chegar quase próximo dos O 100%. 100%. Tanto é que, para o final, eu tinha algumas máquinas desativadas, algumas powers antigas, 750, e eu comecei a ativar. Comecei a pedir na época para a equipe de iX lá da Fink, né? Pessoal, vamos começar a subir as máquinas, mesmo sem garantia, e vamos deixar lá no parque, né? É a minha segurança, né? Mas a gente retardou muito a aquisição e deu muito certo, né? E aí tu vê assim que quando tu começa a espremer, né, começa a aparecer recurso, né? E a gente conseguiu segurar aquele 1 ano, não investir e direcionar esse recurso de aquisição de novos equipamentos para aquisição de créditos na cloud, né? Então a gente conseguiu viabilizar, drenar aquele dinheiro e também, né, um ponto assim que foi muito importante, trabalho em conjunto, a gente avaliou todas as clouds, né? A gente fez um trabalho muito forte de avaliar tanto financeiramente, tecnicamente, né? Avaliamos o quanto que nós gastávamos, né, em infraestrutura, né? Por isso que hoje quando eu falo que o custo chega de banco de dados a 50%, 55%, é justamente nessa linha de porque a gente foi justamente pegar todos os nossos custos e avaliar o que eu vou mudar, né? E foi um trabalho bacana, assim, porque a gente pegou por tecnologia e fez justamente uma estimativa avaliando o crescimento dentro da cloud, né? Então a gente sabia exatamente que momento que a gente estava. Durante o projeto, aquilo ali era vamos dizer assim, o meu dia a dia, acompanhar se a gente estava de acordo ou não, né? E deu certo, né? A gente conseguiu segurar, conseguiu fazer avançar com a migração, conseguiu viabilizar financeiramente, né? Mas teve um trabalho muito ali inclusive financeiro, comercial, para conseguir chegar nessa composição que a gente não fizesse aquisição de novos equipamentos. Se a gente fizesse aquisição, o projeto não saía do chão, né? Porque daí tu gastava o dinheiro no Primes, era um casamento E de ficaria lá mais um tempo. 300. Não tinha como. E pegando essa linha que você está falando, Márcio, já tem mais ou menos, eu vou encaixar umas 2 ou 3 perguntas até na mesma, né? Porque a gente falou um pouco aí da questão de você analisar tudo que você tinha, entender o seu momento, né? Para onde que você queria ir, né? E planejar isso bem feito, né? E eu entendo isso que foi isso também que trouxe a alta direção da empresa contigo, né? Para entender o cenário, assumir alguns riscos, né? E aí você falou também que avaliou todas as clouds, né? A minha pergunta, acho que a primeira por que o CR? Né? O que fez, o que brilhou o olho aí de vocês na hora de ir para lá? Assim, a Oracle, né, ela foi a escolha, assim, vamos dizer, além de toda a parte comercial, eu sempre falo assim, né, bem da Oracle na negociação, né, que a Oracle quis, né, a Unimed como cliente, né, então ela fez tudo dentro do possível na negociação, de justamente atrair que a Unimed virasse um cliente, né, em cloud. A Fink trabalhou junto nessa parte da precificação na época, né? Então acompanhou de perto. A Fink acabou fazendo os dois lados, porque a gente também na época estava avaliando a IBM. Nosso negócio, toda a nossa estrutura core era IBM, né? De tecnologia, né? Então a gente não podia deixar de avaliar. A gente chegou no final com 2 opções: ou IBM ou Oracle, né? E a Oracle, né, o principal era a afinidade com as tecnologias que nós já utilizávamos. A nossa estrutura de banco de dados, né, em cima de Oracle, né, a gente num Primes acabava rodando em cima de Power IBM, né, então tinha uma mudança aí de a gente ir para o Exadata, experimentar uma nova tecnologia.
E a camada de middleware, que é toda a nossa camada ali de integrações, também é era tudo toda Oracle, né? toda a Oracle, que é o SOA, né? Então, nessa questão de afinidade, né? Afinidade, custo, benefício com as novas tecnologias que a gente entendia, né, que fariam sentido para nós, foi a decisão da gente ir para a Oracle. Essa decisão, assim, eu vou, né, sendo bem sincero, toda vez que eu falava, né, que eu iria para a Oracle, o pessoal me questionava muito, né? Por quê? E aí tem uma coisa assim que eu vejo hoje muito o pessoal falar assim, ó, ah não, o legado a gente tem que deixar quietinho lá no cantinho. Cara, a gente lá em 2018, quando a gente começou a pensar, a gente já estava com esse modelo mental, que o legado não se mexe, né? O legado a gente deixa lá quieto, trata ele bem, e o que tu faz? Tu traz novas tecnologias, né? Então o que a gente estruturou? Vamos para Oracle, né? Vamos dar mais energia para o nosso legado, que foi o que a gente conseguiu, né? A gente levou para cima de tecnologias muito mais robustas do que a gente tinha no on-premise, né? Então a gente ganhou, né, quanto à estrutura para o legado e podemos trazer uma série de tecnologias para agregar, né? Então esse foi o movimento que a gente fez, porque o pessoal pensava muito em cloud, em transformar, né? Ah, eu vou transformar meu ambiente para ir para uma outra cloud. Não tem como, né? Quantos anos tu vai levar, por exemplo, um modelo da Unimed, pegar o legado e transformar toda uma estrutura que está em cima de Oracle para um outro ambiente? É inviável, né? Tu vai demorar muito tempo para fazer isso. Então isso foi um dos pontos fundamentais, tá? Na Oracle, o nosso legado está bem tratado, né? Vai seguir bem cuidado e a gente consegue ainda abastecer com novas tecnologias. Então foi para convencer isso, não foi fácil, teve muita discussão técnica, Esse muita porquê você deve ter apresentação. ouvido muitas vezes, né? Não. Pessoal, assim, e aí tem uma questão, né? O pessoal mais novo, né, tem aquela visão que as coisas dá para mudar. Mas não é assim que funciona no dia a dia, né? Tu tem que no dia a dia tem que ter um pouquinho pé no chão, né? E a escolha foi muito bem feita. A gente, logo no início que a gente começou toda a parte de teste na cloud da Oracle, a gente já evidenciou que a gente estava tendo ganhos de performance, né? E aí, pô, já se mostrou um ambiente mais eficiente. A gente estava dando um salto de tecnologia. Pô, era tudo que a gente estava buscando. Ô, Márcio, aproveitando que tu comentaste desse ganho de performance, né? Que outros benefícios tu percebe depois de migrado, né? Que esse projeto trouxe, né? Além dos eventuais financeiros de performance, o que mais assim tu enxerga de valor dessa migração pro negócio? Assim, uma das premissas que a gente teve, né, no projeto, e isso também foi de bastante discussão, né, foi o formato de migração, né? A gente, desde o início lá do projeto, quando a gente começou a escrever o projeto, eu defendia que eu queria transformar tudo para serviço, né? Então, ou seja, eu não queria criar uma estrutura de VMware lá na cloud, que seria um modelo mais fácil, mais tranquilo, né? Criar uma estrutura de VMware lá, instalar o VMware na cloud e migrar os meus ambientes para lá, né? Eu queria que essa migração ela fosse uma migração que eu migrasse máquina já para como serviço, né? Para justamente a gente se beneficiar do que a cloud está entregando como tecnologia lá. E isso a gente fez para a camada de DevOps, a gente fez isso para a camada de SOA, a gente fez na camada de Compute, né? A camada de banco a gente foi para cima a gente foi para cima do Exadata. Então a gente fez todo esse movimento. Na época, os únicos movimentos que a gente não conseguiu fazer foi na questão de Firewall, que ainda tinha muita restrição ainda no mercado de como tu tem aplicação muito legada, né? Então tu tem algumas particularidades que as portas são bem antigas e o que estava disponível no momento na cloud não cobria, né, todos esses requisitos. Hoje já não, hoje já tem disponível, já avançou bastante, né? Entenderam que tem que manter o legal lá, o legado não tem como mudar, Sim. né? Mas a gente fez com esse movimento, né? A gente começou a descobrir outras coisas que
tem a questão da performance, né? A performance ela foi um ponto muito bacana porque logo que a gente migrou o ambiente para cloud, a gente teve alguns problemas, né? Porque imagina, tu leva todo um ambiente desse, não tem como dizer que tu Isso é foi limpo, 100%. tranquilo. Mas como ele foi, quando ele virou, ele apresentou uma performance melhor, né? A gente tem métricas ali de eu tenho ambientes, na média, 30%, mas teve ambientes que eu tive 50%, 60% de melhoria, né? Então, assim, imagina para o usuário na ponta quando ele tem uma... Experiência, né? Cara, eu sempre brinco, né? Quando eu vou para ponta e vejo um usuário trabalhando com a aplicação, que a aplicação demora ali 30 segundos, 1 minuto, para quem trabalha do outro lado, na tela preta ali, que é muito rápido as coisas, putz, é uma eternidade, né? E para o cara que está na ponta é o dia a dia dele ali. Então, quando ele tem aquele ganho, é muito significativo, né? Esse sim, foi um dos pontos assim, foi bacana o movimento, né? Mas principalmente quando a gente chegou lá na cloud e começou a ver como a gente não tinha mais uma preocupação de estrutura física do ambiente, né? E aí sim a nossa visão era muito mais lógica. A gente conseguia ter facilidades de administração que no on-premise a gente tinha mais complexidade, né? Daí tu começa a ver que faz sentido, pô, é mais simples aqui, eu consigo subir Gestão uma... melhor. Isso, pô, deu um probleminha essa máquina aqui, eu preciso botar mais uma máquina junto no balanceador, eu subo rapidamente, né, para me restaurar, a velocidade que eu tenho para restaurar uma máquina lá do backup. Então, assim, o acesso à tecnologia, o como tu faz as coisas, né, como tu configura, né, no dia a dia, tu começa a notar, tu vai quebrando aqueles paradigmas, o que seria difícil. E aí tu começa a ver, pô, por que a gente estava ainda no on-premise, né? E deixa eu fazer uma pergunta, Márcio. Você falou agora há pouco, né, do usuário final, né? O que impactou depois que vocês migraram para a cloud, né? Quais foram as principais percepções que vocês tiveram com relação tanto para o médico quanto para o usuário final, né, o paciente, as vidas que vocês estão cuidando? Assim, cara, a gente tinha um ambiente robusto e a gente considerava performático, né, e estável, né? Mas o principal foi a performance, né? A performance, assim, de tu melhorar muitos processos, né? A gente teve, já durante a fase de POC, né? A gente já identificou essas melhorias, mas é bem diferente quando tu põe um ambiente produtivo lá que tu tem 12, 13 mil conexões em cima do banco e aí a coisa tem uma série de concorrência, a coisa é bem maior, né? Mas o principal foi justamente o usuário final falar que o ambiente estava mais rápido, né? Que estava mais estável, que a aplicação estava respondendo num tempo melhor, né? Então, assim, porque para o usuário final, né, tá, ele tem a questão da tecnologia, mas para ele, como a gente sabe, é o tempo, né? É o quanto tu vai demorar para fazer um procedimento ali naquela aplicação. Então, esse feedback foi muito bacana. Eu me lembro, assim, durante a semana, né, que a gente estava ainda numa fase de estabilização do ambiente, né, e o pessoal falava, não, olha, o pessoal está falando que o ambiente está voando, está num outro nível, né? Mas também foi muito fruto da gente ter testado muito, né? A gente tinha uma equipe muito grande na fase de homologação para justamente que quando a gente virasse o ambiente, a gente estivesse o mais próximo de como estava no on-premise, né? E o ambiente surpreendeu. Nessa parte de velocidade foi a maior percepção do usuário. Eu digo que são dois momentos, né? Um momento que foi a gente migrar e entregar né, o ambiente funcionando como estava no on-premise, já foi um baita ganho. Né? Tu sair do modelo que a gente tinha no on-premise para cloud, né, era um mega desafio. Né? Tu sair com todo esse elefante branco lá para cloud, fazer funcionar lá, chegar lá, tu se deparar como é que é a comunicação. Eu me lembro muito bem que na época, assim, foi quebra-pau, né? As discussões técnicas, assim, entre todos os fornecedores que estavam envolvidos, a Oracle, né, de entender como é que eu faço funcionar esse ambiente que está estruturado nesse modelo aqui, usando essa estrutura de rede lá na cloud, né?
Como é que eu pego vou pegar lá uma estrutura de rede, lá uma VCN na cloud e vou conseguir configurar para conseguir se comunicar. Então, isso foi um trabalho gigantesco, né? E quando a gente fez esse movimento, pô, funcionou, né? Tá tudo 100%, conseguimos fazer o ambiente ficar estável. Uma das grandes preocupações, latência, né? Quando tu fala em migração para cloud, é latência. No caso, como a gente usa lá o TOTS e o TOTS é client, né? A gente teve que optar por uma solução de acesso remoto, né? Não tem, aí não tem milagre mesmo, mas mesmo assim, né? O que aconteceu? Com essa nova estrutura de acesso remoto, a gente entregou mais performance e mais estabilidade, né? Uma das coisas que a gente tinha problema, que se eu perdesse a comunicação, né, entre uma unidade e o meu data center, o meu sistema ficava fora, né? Hoje, se eu perco essa comunicação, ele está lá funcionando, porque eu tenho um acesso remoto. Quando voltar a comunicação, a sessão daquele usuário está lá ativa, né? Então, imagina quando a gente conseguir chegar com a comunicação direta na cloud. Aí vai ser o ápice, né? Mas a gente levar foi o grande, assim, a grande mudança. E agora, a gente trazendo novas tecnologias como a gente está experimentando, aí sim vai ser a mudança do que o usuário vai começar a enxergar novas tecnologias que ele vai agregar no seu dia a dia que antes a gente não tinha um acesso tão rápido. Então a gente já está indo para um outro momento, né, que é justamente acelerar, né, acelerar o desenvolvimento, acelerar novas tecnologias para agregar as nossas aplicações, acelerar a ter a tomada de decisões em cima de dados. Então, a gente vai estar indo caminhando para um próximo Márcio, eu passo. ia te perguntar justamente isso, assim, como é que tu enxerga esse movimento, né? Porque a gente acredita muito que a cloud ela também auxilia muito nesse processo de habilitação para que tu permita, acelere o processo todo de inovação, de transformação digital da organização, que é um movimento importante que a saúde vem fazendo, principalmente no Brasil, né? Então, como é que tu vê esse movimento da cloud suportando todo esse novo processo de habilitação, de inovação, de transformação digital, né? E se for, e se é possível, né, fazer um processo como esse de transformação na estrutura antiga que vocês estavam, né? Ou se isso tudo, esse movimento todo habilita esse novo momento. Assim, claro, tu ouve muita tese no mercado, tem um pessoal que ainda defende muito a questão do on-premise, né? Porque tem aquela questão do é Do meu, apego. né? Tem o meu O ambiente carinho, aqui, né? isso. E aí eu ouço N teorias de como tu ainda manter esse apego. Muita gente acaba ainda fazendo backup interno, né? Para deixar, para ter a segurança dos teus dados, né? Mas a cloud é um movimento que não tem volta, né? Eu vejo assim que quando a gente falava de cloud lá, quando começou o movimento de cloud, ele não começou bem, né? Ele teve as clouds não tinham se estruturado, né? Tinha Ou amadurecido ainda a forma de vender. isso, Tinha um problema de tecnologia isso também. aí. Eu acho que estavam muito preparados para o novo e não para o legado, né? Isso eu sempre comento, né? A Oracle, ela teve um momento que ela surgiu com a cloud, que não deu muito certo, né? E aí qual é o movimento que eles fizeram, né? Tu olha bem claramente que eles mudaram a forma de negócio, né? Eles focaram muito no cliente que já era deles, né? E olharam para o legado, né? Eu sempre falo que a Oracle, por que a Oracle cresceu rapidamente na questão de cloud agora no Brasil? Porque ela começou a olhar que era a dor dos clientes, que era o legado, né? Como é que eu estruturo para levar o legado para a cloud? Então isso foi um movimento muito grande, né? E aí, assim, quando a gente fala, né, em acesso à tecnologia, não tem como comparar com Privacy, né? Não tem. Tô olhando para frente, hoje a gente trabalhando trabalhando hoje mais próximo, né, como a gente está na arquitetura de novas tecnologias, né? Tu olhando para o passado, hoje, o acesso que tu tem a novas tecnologias,
A forma como tu consegue colocar isso rapidamente dentro de uma estrutura de uma empresa para testar, para validar, para chegar, né, no resultado ali de que faz sentido ou não se compara, né? Então, assim, não tem, tá? Tecnologicamente, tu evoluir, né, mantendo on-premise. Tem. Tu manter o legado e criar as estruturas novas na cloud é um modelo, né? Mas tu não vai se beneficiar do que é vamos dizer assim, a grande vantagem da cloud, né? Pô, tu leva o legado, tu pode desligar o ambiente, né? Tu tem claro que tu tem uma administração muito mais cuidadosa, né, do ambiente, né? Que é a diferença da on-premise. Mas, assim, consegue rapidamente ter uma redução de custo de 30%. Só desligando teus ambientes de homologação e desenvolvimento fora do horário, ou no fim de semana, né? Até mesmo dependendo de como é o teu ambiente, tu reduzir a carga para o fim de semana, que são etapas, né, são as próximas fases assim de benefício. Mas olha a quantidade de vantagens que tu tem que tu não teria no legado. No legado tu compra o equipamento vai ficar No longo dentro tempo. ali por um bom tempo, né? Até nesses comparativos, tem muito comparativo, né, de quanto que custa o equipamento, né? Tá, até era um exemplo meu, quando eu falava em cloud, né? A cloud vai comprar um equipamento mais barato do que eu compro, tão mais barato para valer a pena, né? Esse era o pensamento, né? Porque quando começou a cloud, era mais ou menos esse modelo, né? Depois que migrou mais para o modelo de serviço, aí se viu que era muito mais atrativo do que tu comprar um equipamento. E resgatando até uma pergunta, parte do processo que você já falou um pouco, Marcelo, pelo lado da Think, né? Desde aquele processo que a Think apoiou você e a Unimed como um todo, você entender como é que estava o seu cenário ali de forma complexa, que era uma complexidade, você entender na realidade exatamente onde você estava, os riscos que você queria assumir, como é que você enxerga a atuação da Think junto com vocês nesse projeto? Não, assim, eu sempre, quando eu vou apresentar, eu falo que a Think foi um grande parceiro, né? Porque da mesma forma que para nós era um mundo novo, né? Então, assim, como cliente, para a Think também era, né? Porque estava chegando justamente, era vamos dizer, um dos grandes clientes que estava querendo ir para a cloud, né? E não só para a Think naquele momento, a própria Oracle era um grande desafio, né? Então, assim, a gente dava muita risada no início, né? Que a gente terminava a reunião, como é que nós vamos sair disso aqui do chão? Mas o que a gente, né? Eu vejo assim que foi fundamental na parceria, né? A Fink foi para o mercado, buscou profissionais, se qualificou, né? Entrou muito próxima da Oracle, né, para ajudar, para justamente passar a visão de como que era o ambiente no on-premise e a gente começar a encaixar as coisas e como modelar isso para funcionar na cloud. Teve muito desafio, né? A gente teve troca de profissionais durante o período, né? Porque é o normal de qualquer projeto, né? Mas a gente estava muito próximo, era praticamente 24 horas falando e ajustando os pontos no projeto, né? A Fink ficou com vamos dizer assim, uma das etapas mais complexas, que era a migração do banco de dados, né? O nosso banco de dados, ele estava todo em cima de AIX, né, em cima de Power, que não é compatível com Exadata. Então, tu tem que fazer aí uma migração, uma conversão para poder trabalhar com o banco de dados lá na cloud. Primeira alternativa, vamos usar o Golden Gate, né? Pegamos o Golden Gate, tá lá, servicinho, vamos configurar. Começamos toda a fase de migração, não deu certo. Só que a gente não descobriu que não deu certo em uma semana, né? Foi depois de muito teste. Daí a gente descobriu que tinha uma particularidade, a nossa aplicação, que é o TOTS, ela não tem chave estrangeira, né? Então eu não tenho afinidade lá com as tabelas, né? As tabelas pai e filho. E aí o que acontecia? Quando chegavam os dados lá, o Golden Gate não conseguia fazer esse entendimento pelo volume.
né? Aí começou o desespero, né? Começou a se pensar em soluções, né? Como é que a gente leva os dados para lá? Como é que a gente viabiliza a janela? A gente estava com uma janela de 20 e poucas horas de migração do banco, né? É inviável, né? Imagina 20 e poucas horas de banco, mas as aplicações não tinha. E aí a gente montou até uma força-tarefa apartada, né? Olha, vamos colocar um time de DBA aqui e vamos trabalhar 24 horas, né? Para a gente viabilizar a migração. E a gente migrou de forma manual o banco. Essa equipe ficou totalmente apartada ali, trabalhando, testando, né? Tanto é que a migração ela foi muito tranquila, porque o pessoal sabia de cor e salteado cada uma das etapas do processo. Por quê? Porque testou muito, trabalhou, teve que voltar muitas vezes para a prancheta para refazer o planejamento, né? E a gente migrou o banco, se eu não me engano, lá deu o total deu 9 horas, né? Das duas fases que a gente fez e depois mais umas 3 horas de ajuste. Então a gente reduziu de 20 e poucas horas para 12 horas, 12, 11 horas, mais ou menos. Não me lembro bem de cabeça, mas foi um tempo recorde para o tamanho do banco, era um banco de 20 teras, né? Então, assim, a Fink abraçou a ideia junto com a Unimed, né? Pegou junto do início ao fim, né? Tanto é que hoje a Fink é responsável pelo gerenciamento da cloud da Oracle, assumiu também agora um papel na parte de FinOps, né? Então, que é uma nova atividade aí no mercado, né? Para quem vai para a cloud. Antes tu não olhava tanto para a questão financeira que nem hoje. Hoje, vamos dizer assim, é o banco, né, da empresa, né? Porque ali todo dia tu tem que estar acompanhando e tomando E ações, né? controlando, né? E controlando. Tanto é que essa migração do banco, né? Ela foi um trabalho tão árduo, né? Que a gente fez em duas etapas, né? A gente migrou de forma manual os dados, levou, assim, para levar só a diferença foi a mesma coisa que a gente levasse quase o banco inteiro, né? Então a gente teve muitas atividades em paralelo, então a gente colocou DBAs trabalhando em paralelo nessas atividades para conseguir cumprir dentro daquele prazo. E foi um reloginho, né? Foi sucesso. A gente, quando chegou lá na cloud, subiu o banco abriu, vamos dizer, 70% dos nossos problemas estavam resolvidos, né? O banco já estava lá, já estava pronto a migração. Então a parceria foi muito boa, né? E assim, a interação não era só com o cliente, né? Tinham outros fornecedores, né? Nós tínhamos fornecedores de rede, nós tínhamos fornecedores de outros sistemas operacionais, né? Então, a própria Oracle, com toda toda a estrutura para atender os pilares de tecnologia, né? Então, foi sucesso, por isso que estamos até hoje, né? E a curiosidade agora está muito no dia D, né? A gente fez, pelo que a gente está conversando aqui, eu entendi, ficou muito claro para mim que teve um planejamento, assim, brutal, né? Se a gente pode falar assim, né? Mas como é que foi o dia D, a virada, né? Queria que você contasse para mim um pouquinho. Assim, o pessoal pergunta, né? Como é que chegou-se no planejamento final, né? A gente fez todo um trabalho para fazer um escalonamento, né, de migrar aplicação por aplicação. Então a gente separou. Primeiro a gente arrumou toda a fundação, então todos os itens estruturantes, banco de dados, Fire, WAF, SOA, camada de DevOps, microserviço, toda essa estrutura a gente preparou, deixou pronta, né, para justamente chegar com as aplicações. Não deu certo. A gente não conseguiu migrar individualmente, né? Porque começou a se pela questão do ambiente ter muitas integrações e ter uma necessidade de um mapeamento muito grande, a gente acabou não conseguindo fazer uma migração de forma escalável, como a gente imaginava, dividindo Por lá ondas ou por fases. isso, sabe, não tinha, né? Então, por quê? Porque as aplicações elas têm uma dependência grande do ERP, que é o TOTS, né? Que é a gestão de planos. Ah, e aí eu estava participando de uma reunião que a gente acabou colidindo que precisava atualizar o TOTS.
né? E aí eu saí daquela reunião, né, o pessoal assim, tem migração da cloud, tem atualização do TOTOS, o que a gente faz, né? Aí eu saí daquela reunião e fiquei pensando, fui lá fazer uns desenhos. Eu chamei algumas pessoas ali para discutir, né, alguns técnicos. Ah, pessoal, nós vamos criar um ambiente paralelo. Vamos criar um ambiente paralelo e vamos atualizar o TOTOS, vamos botar todo mundo para testar esse ambiente paralelo, né? A gente cria um banco, né? Um clone desse banco e deixa todos os apontamentos prontos. E aí, quando a gente fizer a migração, a gente faz a migração do banco e só muda esses apontamentos. E o ambiente está 100% lá, né? Bom, Migração de cloud e o upgrade de TOTOS juntos. fomos pro Big Bang, né? Com certeza fui taxado de louco, né? Eu lembro do Cristiano, que é o superintendente lá, e ele me chamou acho que umas 4, 5 vezes. Márcio, tu tem certeza? Tu tem certeza? O pessoal tá vindo falar comigo aqui, quer conversar, pediu para vir falar contigo. Não, tenho certeza, cara. Vamos fazer esse movimento. Cara, tinha uma equipe que tava me apoiando tecnicamente, né, que tinha comprado a ideia. E aí, tanto, eu criei uma outra estrutura paralela e a gente construiu todo esse ambiente. Porque um dos saltos, até esqueci de comentar, né, a gente também teve uma mudança significativa de segurança, né? A gente subiu o ambiente também, e isso foi um dos pontos também que pesou no projeto, mas quando a gente olha hoje, pô, tá tudo pronto, né? A gente subiu esse ambiente todo segmentado, todo controlado. Então, cada máquina que subia para a cloud, que precisava conversar com uma determinada, máquina, né, ou com um determinado serviço, isso ali foi acompanhado e foi liberado especificamente. Então foi feito todo um mapeamento. Hoje eu não tenho um ambiente, por exemplo, batendo de dev para homologação e nem para produção, né? Totalmente segmentado o ambiente, né? Tanto a nível de serviço como no nível de servidores. Uma camada bem estruturada de segurança para a camada de dados. Então isso é um dos, não tinha esquecido de comentar, né? Mas foi uma das mudanças, porque se tu fosse fazer isso no legado, quanto tempo tu ia levar para modificar, para mapear e para fazer isso acontecer? Então a gente fez isso. E com esse ambiente à parte, né, o que a gente fez? A gente levou e validou todas essas questões justamente de funcionalidades, tanto da aplicação e essas integrações, que era o grande desafio. Então eu tirei, né, todo esse trabalho da janela. Porque se eu migrasse tudo lá no sábado e fosse validar tudo isso, ia dar horas de trabalho e provavelmente não daria sucesso. Né? Por quê? Porque alguma coisa poderia bater na trave e a gente voltaria. E aí a gente preparou o ambiente, fez uma simulação migrando o banco de dados, já validando o tempo, e o pessoal começou a fazer os testes, né? Trabalhou muito nos testes e aproveitamos justamente, tinha que atualizar a aplicação, o TOTOS, a gente já estava validando também toda a parte de integração e comunicação, né? E aí avaliando performance. Foi tranquilo? Claro que não, teve trabalho pra caramba, trabalhamos muitos fins de semana. Só curiosidade aqui, qual foi o tamanho da equipe que você teve que concatenar, assim, e o perfil dessa equipe? Assim, o que atuou durante o projeto, né, oscilou entre 35 e 40 pessoas, né? Aí a gente tinha DBAs, arquitetos de cloud, arquitetos de rede, de segurança, pessoal especializado em SEO, né? Equipe da arquitetura, times de DevOps, equipes de microserviço, tinha muita gente, mais o pessoal que era voltado para o negócio, né? Que daí seriam mais relacionados às squads de tecnologia da área da TI. Então tinha muita gente, mais os especialistas da Oracle ajudando também. Gerente de projeto, era bastante gente. Eram muitas torres diferentes atuando ao mesmo tempo, né, para fazer funcionar. E quando a gente chegou para a janela, né, a gente já tinha feito 2 testes de virada do banco, né, então a gente sabia exatamente o tempo que o banco levaria e quanto tempo a gente levaria para fazer as outras fases
para liberar para o pessoal testar, né? E a gente foi para o dia D, né? A gente fez um trabalho de comunicar muito isso dentro da empresa, né? De explicar o que seria feito para todas as áreas, né? Então, desde o usuário da ponta, né, até a diretoria sabia como que ia funcionar a migração, né? E por quê? Porque era uma migração extremamente complexa, né? E por incrível que pareça, ela transcorreu muito bem, né? A gente fez a migração do banco, que foi a mais demorada, né? Então a gente começou isso numa sexta-feira, próximo da meia-noite, logo que fechou as unidades. E a gente levou, né, toda a noite e um período da manhã para migrar o banco. Subimos o banco, começamos a plugar as aplicações, né, desligamos o que estava no legado, fechamos a comunicação e o pessoal logo na sequência já começou a validar. Se eu não me engano, 5 horas da tarde, 6, a gente já estava com os ambientes todos testados. A gente já estava disponibilizando os ambientes já estavam já estavam sendo utilizados, né? Então assim, a estratégia de fazer tudo no paralelo e fazer a validação antes, né, deu muito certo, né? Por quê? Porque a gente não mexeu na hora que a gente migrou, né? A hora que a gente migrou, a única estrutura que a gente alterou foi a estrutura de banco. Então, o banco somente que a gente foi lá e atualizou. Então, para as aplicações, era tudo transparente. Era só apontamento, restartar tudo, tudo funcionando. Então, foi essa, assim, quando o pessoal fala de planejamento, né, eu tive que, quando eu saí daquela reunião, eu vi assim, se eu não pensar em alguma coisa diferente, a Não gente vai não rolar. migra mais esse ano. Seriam duas migrações difíceis, né? Atualizar o RP e mais a migração para cloud, não sairia do chão. Pô, legal. Pô, imagino o nervosismo, né? Se a gente pode falar nervosismo, né? Mas a apreensão, né? Nesse momento aí do dia D, né? E eu acho que, sim, legal. Até voltando àquele tema que eu falei que ia perguntar, né? Tudo que a gente falou aqui de facilidade que tem na cloud, né? Como é que você enxerga hoje a questão de ter um movimento aí para um cenário de controle maior de gestão da cloud, FinOps, né? O que vocês estão imaginando hoje? Vou dizer assim que é um baita desafio, né? Porque é uma mudança bem significativa, né? De como que tu trabalha no on-premise e trabalha na cloud. A gente tem muito relato de empresas que foi para a cloud, né? E por causa do custo voltou, né? E é claro que é gestão, né? Hoje a Fink tem trabalhado muito próximo de a gente estruturar esse modelo. Esse modelo não existe ainda 100%, né? A gente tem um desafio grande e a Unimed, por ser um ambiente grande, né? A gente pega muita surpresa, né? A gente praticamente o dia inteiro a gente está falando de controle de custo, né? Por quê? Porque tu vai lá e descobre uma máquina X que tá consumindo além do limite, né? Tu descobre uma máquina que foi configurada com um valor muito alto. Então a gente está numa fase, né, justamente de ajustar esse processo, mas ela é fundamental para o projeto dar certo. Ela é hoje assim, ó, estratégica dentro da empresa. A parte de FinOps, assim, se tu não tiver com ela bem estruturada, tu tem um grande problema. Um grande problema. Tanto é que, por enquanto, né, ainda até ela está com essa parte de FinOps ainda está na arquitetura, porque o projeto saiu da arquitetura, né, e a gente está estruturando processo, ferramental. A gente está buscando no mercado ferramentas que facilite, né, essa administração. Não tem como tu olhar um ambiente e quando tu começa a falar de multi-cloud, aí aumenta mais ainda, né, a complexidade. A Fink está nesse processo junto ali também de avaliar ferramentas no mercado para facilitar. A gente está testando bastante coisa, mas envolve muito processo, muito como que tu estrutura isso e como que tu muda o mindset das pessoas, né, de que tu tem que ter cuidado no que tu está pedindo de recurso, tu tem que ter cuidado, né? Se está consumindo isso, tu tem que questionar, né? Então, tem detalhes tão simples, né? Quando tu começa a analisar os ambientes que, por um lado, é bacana porque tu vê assim que
tem oportunidade de melhoria, né? Então, por exemplo, tu pega lá 3 máquinas que tu olha lá, elas têm um pico de CPU uma vez no mês, que dá 100%, né? E aí a máquina está com 4 CPUs. Tem 3 máquinas iguais com o mesmo comportamento. Pô, não dá para unificar essas máquinas aí. Por que dá esse único pico? O que é esse pico O só que e o acontece? restante a máquina fica 10% de utilização, né? Então, assim, quando começa a entrar na análise, tu vê assim que, pô, é muita oportunidade de melhoria, né? E aí, para mim, é onde está o grande, né, o pulo do gato de a cloud se pagar, né, dela ser benéfica, né? Porque Essa flexibilidade, né? exatamente, isso, esse é um ponto assim importantíssimo, né? Então assim, só que também é uma outra fase, né? Então assim, a primeira fase era justamente conseguir justamente migrar esses ambientes, né? A segunda fase é tu gerenciar, mas já durante o projeto a gente tinha muita preocupação, né? Tanto é que ah, o pessoal lá criou algumas formas para a gente extrair informações da cloud, que a gente jogava no Excel para a gente ter, né, todos os cálculos para o ambiente, para saber o que estava crescendo, e que a gente até a gente usa até hoje ali, né, as planilhas lá para acompanhar, porque era uma das preocupações. Pô, se o custo estourar, chega no. Se tu gasta todos os créditos que tu adquiriu, tu vai ter uma fatura, né? Primeiro tempo A de conta projeto chega, é né? tranquilo, né? Mas depois não, é inadmissível. Sim, acho que aliado a isso também tem um pouco também dessa governança, né, Márcio? Bastante. Porque à medida que tu tem essa facilidade de colocar e testar soluções novas, de subir coisas novas, isso permite que tu acelere o negócio e traga coisas novas, mas também se tu não tiver uma governança em relação a isso, né, a conta vem rápido também, Exato. né? Da mesma forma com que tu pôde testar e utilizar soluções novas, né? Não, para mim esse assim, hoje, né, é o grande desafio como que tu organiza isso. Claro, a gente já está bem avançado, a gente tem um processo, como eu estava falando, a gente olha isso diariamente, né? A gente, até porque como a gente está numa fase pós-projeto, né, a gente está com um olhar muito em cima. Mas tu tem um processo de governança. Acredito que se a gente conversar daqui 5 meses, a gente está com um modelo muito melhor, né, na questão do FinOps. Eu acho que já vamos ter um processo, né, bem definido, porque ele passa a ser um processo recorrente, né? Tu tem que sair desse modelo que tu tá apagando incêndio e tá controlando para ser um modelo muito recorrente, que todo dia tu tem que executar tal O análise, modelo tem de que gestão que é o identificar. que você falou, o processo, Isso aí, e trabalhar em cima disso. isso aí. Que é onde tá o teu. Assim, e é bacana isso, né? No on-premise, o que acontecia, né? Tu não fazia um trabalho de redução de utilização, de economia de recurso. Quando é que tu fazia isso? Quando tu estava topando e a previsão de compra de equipamento era o próximo ano, né? Então, o próximo ano vence as garantias, a gente vai partir para comprar novos equipamentos, né? Aí, se tu não estava próximo, tu chegava ali nos 90, 80%, opa, vamos ver aqui o que tem a mais, o que não faz sentido. Na cloud, não. Na cloud, tu olha todo o tempo, né? O ideal é o quê? Só tá na cloud o que tu tá usando mesmo. Só tá ligado que Tá fit. tá. Isso aí. Então, assim, essa, assim, sabe, é uma mudança bem significativa de quem trabalhava no on-premise e vai trabalhar na cloud. É Boa. uma. E uma pergunta aí, uma curiosidade minha, né? A gente está falando agora a parte de gestão, controle, governança, né? Mas se você pegar, olhando para trás, na época do ambiente on-premises, né, on-premises, que isso, uma migração para cloud, o que isso permitiu, por exemplo? Te reduziu, sei lá, a contratação de equipe, fora a questão que a gente já falou aqui de máquina, tudo, né? Mas te economizou horas da tua equipe, o que isso no final do dia você olha assim para trás e fala, cara, melhorou isso? Assim, ó, o que eu vejo, tá? Assim, fora o acesso à tecnologia, fora toda tu tá com teus ambientes sempre atualizado, tu tem um custo ali de administração de
ambiente físico, né? Que ainda por enquanto a gente está numa fase ainda de avançar no desligamento desses data centers físicos, né? Tu abstrai toda essa camada, né? Tu não tem mais uma preocupação com garantia de equipamento, tu não tem mais uma preocupação de que o seu equipamento der problema, tu tem que acionar o fornecedor lá, né, para vir dar o suporte, né? Tu não se preocupa com a redundância a nível de hardware. Então, toda essa parte que era voltada a tu tá cuidando de hardware, tu não tem mais essa parte física, tô dizendo. Claro, tu muda, sim, tu acaba alterando a forma como que tu vai olhar, né? Mas isso dava um baita trabalho, né? Então, assim, um disco quando queimava lá no data center, né? Vai vir o fornecedor lá para trocar, mas tu tem o acompanhamento, vai deslocar um profissional para lá para atender, né? Hoje isso é transparente, né? A gente não vê isso. Ah, uma máquina lá deu problema, a máquina física deu problema na cloud. A gente não vê, né? Então, claro, daí tu tem uma questão que é de administração, né? Hoje tu tem que ter alguns cuidados que a Oracle lança lá uma manutenção, tu tem que te preparar para aquela manutenção, né? Tu tem que estar os teus ambientes no mínimo 2 fold domain para não ter impacto, né? Se tiver o desligamento 100%, tu vai ter que ter um movimento interno. Então, tu tem uma gestão, né? Mas muito mais focada em serviço do que focada em hardware, né? Eu acho que essa é a primeira grande mudança, né? Assim, mas também agilidade. A gente está indo agora para um próximo nível, né? A gente vai entrar num projeto grande agora, que daqui a pouco provavelmente a gente venha a falar sobre ele, que a gente está estruturando toda a nossa camada de DR. E a gente está numa fase inicial ali de preparação, e aí tu começa a experimentar justamente a parte de scriptar os ambientes, né? E tu orquestrar a subida desses ambientes. E, cara, tu começa a olhar assim aquilo, tu vê, putz, olha a facilidade que tu tem para poder subir rapidamente o ambiente, né? Então, assim, a gente agora começa a experimentar algumas coisas que Não dá pra não pensar. teria, né? Não Infraestrutura as teste. code, essas Sim, coisas, né? pô, agora tu começa assim, e aí tu vê assim, cara, o quanto simplifica lá na frente, né? E a gente está usando justamente todo esse projeto de DR para olhar depois, né, o nosso legado e ver como que a gente automatiza uma série de atividades hoje que a gente não tem, né, no dia a dia, né? Então, assim, ah, lá na frente, com certeza, o nível de administração desses ambientes vai mudar muito, né? Ainda não deu tempo da gente chegar nesse momento, né? Mas logo, acredito que até o final do ano, no máximo, aí a gente já está nesse nível. Então, a parte de gerenciamento, né, de administração dos ambientes vai mudar bastante. Muda muito. Pô, legal. Isso é só uma curiosidade mesmo, né? Particular que eu tenho, né? Eu imagino que você tinha. Quando você estava on premise, você tinha uma visão com relação à equipe, pensando lá com relação a quando você compra a máquina, ampliação da equipe, aumentar a equipe, reduzir a equipe. Como é que é isso na cloud hoje, por exemplo? Você vai pensar na tua equipe hoje, assim, pensando lá na frente nos projetos que tu tem, tá arquitetando, vamos falar assim. É muito rápido, né? Bem assim, hoje a gente está testando uma série de tecnologias lá na arquitetura, né? E eu comento com o pessoal assim no dia a dia, né? A gente deve estar testando umas 6, 7 tecnologias, né? Quando que, né, no on-premise, tu estaria testando 7 tecnologias em 6 meses? Nunca, né? Por quê? Porque justamente tu teria toda uma fase. Primeiro que para te fazer funcionar aquela tecnologia dentro do teu ambiente já era um grande desafio, né? Tu ter hardware disponível Também. já é outro desafio. Tu trazer um hardware é um mega desafio, né? Porque toda a parte burocrática que a gente comentou, né? Hoje é simples, né? Eu pego lá um arquiteto de cloud, solicito, olha, eu quero esse serviço aqui para a gente validar com a equipe lá de desenvolvimento, né? A equipe de P&D, o arquiteto de cloud
conversa com a equipe de rede, de segurança, para ver as premissas para subir aquele serviço, definiu aquilo ali, o serviço rapidamente está disponível, né? E o pessoal começa já a atuar para testar. Então, assim, isso assim, é uma diferença absurda, né? Não tem. Que nem tu falou, quantas pessoas tu iria ter que disponibilizar para fazer esse serviço funcionar? Até ele estar disponível para o pessoal fazer os testes. E aí, ajustar. Eu tenho alguns anos aí de mercado trabalhando em data center com hardware, né? E para te conseguir fazer funcionar o hardware, né, performático, para começar mesmo a tu fazer as execuções dos testes, leva tempo. Porque até tu acertar todos os ajustes necessários ali, é um tempo longo. Aqui na cloud é muito rápido o serviço. Tá, e assim, eu estou falando essa conversa de alinhar com segurança, com a equipe de redes para ver o melhor formato, né? Isso é muito rápido, né? É um alinhamento mais porque é algo novo, tu tem que pensar dentro da estrutura, não existe aquela tecnologia, onde que ela se enquadra, tu vai criar uma estrutura apartada de network, né? Como é que ele vai se comunicar com as outras aplicações, mas é um alinhamento muito rápido, técnico, definir e ir lá e implementar, né, a ferramenta. Então, é um ganho absurdo, né? Então, assim, fora que a gente está agora também no movimento, né? A Think está junto nesse movimento, a gente está migrando 20% do nosso ambiente, que hoje é em cima de SQL Server, para a cloud da Azure, né? Então, hoje a gente vai ter 3 clouds na Unimed, né? A gente tem a Google, a Azure e a Oracle, né? E tudo isso vai estar conversando, né? Então, assim, tu vai ter acesso à tecnologia de todas essas clouds e essa comunicação é muito rápida, né? Tu tem a possibilidade de conversar. Hoje a gente já tem, né? Durante o projeto, a gente já aproveitou e habilitou lá o serviço de comunicação entre Vinhedos e a Azure, né? Algumas coisas a gente até validou bastante na época para até pensando em levar o ambiente lá para Azure, né? Cara, Serviços de backup também já estão ativados. exatamente, muito simples, entendeu? Tem estruturas que tu demoraria muito tempo para fazer funcionar, né? Então, para mim, essa é a grande vantagem, né? Hoje eu tenho olhado muito para o que a gente tem dentro de casa e ver o que eu consigo transformar em serviço. Eu tenho falado muito com as equipes. Pessoal, avaliem o custo, né, o benefício, porque quando tu leva algo para serviço, tu não te preocupa mais com aquele ambiente, né? Tu está contratando um serviço, né? A manutenção, o suporte, a estabilidade, né? O 24/7 disponível, tu Tá lá. abstém. Não é mais uma preocupação tua, né? Tu só te preocupa em configurar corretamente, tu tá respeitando a redundância que o serviço te exige, mas isso tu tira do teu escopo. E aí tu começa, né, as equipes começam a olhar para um outro momento. Eu sempre falava isso, né, o pessoal nas discussões, né, tá, mas e aí o que nós vamos fazer lá na frente? Não, vai ter outro trabalho, Parece. tu vai focar em outras questões. Tanto é que hoje, né, a gente não teve demissão no quadro, né, até cresceu, né, porque se ampliou mais o escopo, né, nós temos mais oportunidades de trabalhar com mais tecnologias, né, o pessoal acabou migrando, está fazendo outras atividades, né, e até digo, são atividades até mais nobres hoje, né, de própria essa análise de FinOps, né, é uma atividade extremamente nobre. Tu entra num detalhe de que tu não entrava antes, né? Hoje tu tem que entrar no A gente bit permite que ali. tu tenha essa granularidade, Não sei, esse nível de gestão, esse nível de governança que antes tu não tinha, né? não sei. Isso foi uma jornada, né? Se a gente pode falar assim, né? Pra vocês chegarem nesse ponto, nesse nível que vocês estão avaliando, né? Foi assim, assim, eu tenho agora 11 anos de Unimed, né? Então eu passei a Unimed assim, eu vim logo que a Unimed tinha feito uma migração tinha adquirido o Power e a gente
e tinha recém-migrado os bancos de dados, né, de x86 para Power, né? Então, assim, cheguei na Unimed, tinha um data center, estava tendo o segundo. Então, passei por toda a evolução tecnológica dentro da Unimed, né? Até a gente chegar a ter 3 data center, né, ter um plano de contingência, né, um DR, que a gente testava 2 vezes por ano. Então, assim, pô, né, toda essa jornada, assim, eu tô falando aí de 10 anos de trabalho, né, até tu chegar nessa estrutura. Hoje, tu chega numa cloud, tu tem toda essa estrutura, né? Nem tu pegar o Oracle, tu tem 2 regiões. Hoje já tem 2 regiões. Como é que a gente definiu, né, até na Oracle lá, né, quando a gente estava fechando uma questão do custo, né, isso é bacana. Como a gente ia precisar ter 2 exadatas, né, porque a gente já queria ter justamente que nossos bancos de produção tivessem os DR, né? A gente esperou justamente a migração porque a gente estava esperando a estrutura lá de Vinhedos. Era uma das premissas, né, naquela época a gente ter pelo menos a estrutura de dados em 2 locais. E aí, 2 exadata, né, tinha um custo alto, né? E aí eu tinha meus ambientes de homologação e desenvolvimento, né? E aí um dos movimentos que a gente fez né, de levar o Exadata lá para Vinhedos foi justamente levar o ambiente de homologação e desenvolvimento tudo para Vinhedos, para deixar os Exadatas balanceados, né? E aí a gente ter uma redução de custo, porque senão aqui eu teria um Exadata gigante, né? E lá teria um Exadata menor, né? Mas com uma capacidade de alta, porque não estaria usando 100% ele, né? E aí a gente fez esse movimento e balanceou. Então, até nessa questão financeira, essa estratégia de colocar a homologação de desenvolvimento e DataGuard para o outro lado foi uma das vantagens para viabilizar, né, o projeto. Mas hoje, quando tu fala de estrutura na cloud, quiser subir hoje um ambiente redundante, cara, é transparente, né? A estrutura está pronta na cloud. Já tá lá, né? Tu sobe tudo como serviço, né? Tu sobe um banco do lado de São Paulo, solicita um DataGuard, ele cria em Vinhedos, começa a fazer a replicação. A gente já fez agora há poucos dias teste de virada, né? Clicou ali, virou, volta o banco de forma simples, né? Então, olha a jornada que foi, né, de tecnologia que a gente vem ao longo do tempo, né, para o momento que está hoje, né? Então, todas aquelas estruturas que tu tinha que pensar, pô, eu tenho que pensar na camada de rede, tenho que pensar numa replicação de storage, né? Tenho que ter um site para justamente ser o meu core, né, de decisão, né? Tudo isso tu abstrai, né? Uma Hoje com o camada script está pronto. tudo está pronto. Tudo bem. Não, eu falo sempre assim, né, que uma das coisas assim, bacana é tu nascer agora e criar um ambiente do zero, né? Aí, tu pegar uma aplicaçãozinha do zero e construir assim, né? Hoje é fantástico, né, cara? O que tem de opção na cloud, né? É outro mundo, né? Claro, tem que ter também tu tem que ter uma mudança De mindset de mesmo. mindset, de pensamento, né? Para quem está iniciando agora, que hoje tu tem tecnologias disponíveis que tu não precisa nem pensar mais em ter que configurar uma máquina, né? Tu pode botar a tua aplicação rodar diretamente num serviço de cloud, né? Legal. Tá aprendizado pra mim também, né? E eu ia te fazer a pergunta agora que se você tivesse falar pra alguém que tá nessa jornada, ou tá no mesmo momento da jornada que você tava lá atrás, na era de migrar, avaliando, o que que você diria pra essa pessoa agora, tendo a experiência que você tem hoje? Não desista, né? Não, mesmo com todos os percalços, né? E vamos dizer assim, o que tu vai receber de feedback contra, né? Vale muito a pena, tá? Porque o acesso à tecnologia, a modernidade que tu vai trazer para a empresa é absurdo, né? Tem um desafio grande, né? Tu tem que se aliar com parceiros que te ajudem, né, a avançar, né? Tu tem que fechar uma parceria muito boa, porque não é fácil tu fazer essa conversão. Mas também digo que, pessoal, hoje, assim, nem a própria Fink, né? Olha a experiência que a Fink saiu,
né? Eu sempre, são um dos pontos que quando a gente conversa, né? E aí, estamos tomando cerveja, falando do passado, né? Olha a quantidade de broncas que a gente teve que passar, né? Hoje a experiência que a gente tem, né? Então, assim, e por isso que até a gente gosta muito de compartilhar e de passar as informações pessoal, né? E de mostrar. Foi difícil lá no passado, né? A gente foi um dos pioneiros a fazer esse modelo, né? Hoje o pessoal está com bastante experiência, né? Então até a jornada entendo que é menos, não digo desafiadora, mas possa ter menos percalço do quanto que a gente teve que explorar de tecnologias naquele momento, né? Mas vale muito a pena. É um outro momento, né? Hoje a gente está trabalhando na Unimed assim, né, na estrutura da arquitetura, a gente está trabalhando justamente para trazer novas tecnologias, né? Então, o ano que vem, né, a nossa ideia é justamente entrar para um outro nível de acesso à tecnologia, né? Então, a gente está com o on-premise 100% estabilizado, desculpa, o nosso legado 100% estabilizado, né? Tá bem cuidado, a gente foi lá, colocou novas tecnologias para atender a demanda, mas a gente está vindo com uma série de tecnologias novas que a gente vai agregar. Então a nossa expectativa é que o ano que vem a gente está falando do quanto a gente evoluiu tecnologicamente, né? O quanto que a gente trouxe para dentro da Unimed acesso a o que a gente melhorou, né, justamente desenvolvimento, de capacidade, de soluções na ponta, né? Então, assim, esse movimento não seria possível se não fizer esse movimento de migração para a cloud, né? Então, não dá para desistir, pessoal, Tem que ter fé e tem acreditar e que seguir fazendo é. um trabalho bem feito. Eu acho que tem bastante, tem muitos exemplos bons no mercado, né? Assim como tem exemplos ruins no mercado, né? Que nem a questão de FinOps, né? Eu vejo muita gente falando no mercado sobre a questão de custo, que fez um movimento para a cloud e acabou voltando porque o custo foi alto, né? Mas é muito voltado para a gestão. Então, se preparar bem, né? Analisar. Na época, eu fiz um trabalho que foi justamente mapear item a item, né? Cada recurso que eu tinha na cloud, gerar uma estimativa superior, porque eu tinha medo, né? Pô, eu vou para a cloud e se consumir mais, né? Então eu coloquei uma gordura, eu tinha uma gordura lá bacana, que era a minha gordura e o meu crescimento, né? Se desse tudo certo, era o meu crescimento do ano, né? E foi positivo, né? Quando eu migrei, eu vi que já nos testes eu vi que ia ser positivo, mas na migração eu comecei a notar que eu tinha aquele save, né? Eu poderia diminuir, né? Mas essa análise é muito importante. Então, por isso que fechar com uma parceria que já conhece, que já tem experiência é fundamental. A jornada é mais tranquila do que tentar do zero. Fica mais suave, né? É, No processo. Bom, eu quero da minha parte, eu aprendi muito hoje, né? Batendo esse papo contigo, né? Com Barradas, meu colega aqui do Think. Quero te agradecer aí pelo tempo que você teve aqui com a gente, né? E esperamos aí rever você em outros projetos aí contigo. legal. Não, obrigado a vocês. Foi um excelente papo. É sempre bacana conversar sobre tecnologia, né? Então acho que e justamente passar a mensagem né, e trocar experiência é muito bacana. E contem comigo, se ficar uma próxima vez aí. Pô, Obrigado, Márcio. Quer deixar alguma mensagem, Barradas, aí pra quem tá assistindo a gente aí pela internet? Eu agradecer ao Márcio, foi um guerreiro aí durante todo o projeto, puxou desde o início, desde as primeiras POCs até o final, não desistiu, comprou as brigas, os desafios, né? Eu acho que ao longo da jornada a gente percebe que os desafios foram mudando, né? E eles não acabaram, acho que essa jornada isso continua, aí. né? Toda essa lógica de novas tecnologias, de microserviço, de analytics e assim por diante. A gente vê Uhum. que isso vai continuar, né? A gente tem visto agora muito o pessoal falar agora por causa do ChatGPT, toda a parte de inteligência artificial e tudo isso, né? Mas eu tenho certeza que tudo isso está habilitando essas coisas novas e essa jornada não vai acabar aí, né? Talvez ela esteja
Não, Espero que esteja iniciando, na verdade. não é verdade. Então, parabéns aí pelo teu trabalho. Certamente tudo que tu fez aí habilita a Unimed a estar num outro patamar para poder viabilizar essas coisas todas aí. Parabéns. Não, assim, parabéns para todos os envolvidos, né? Teve uma equipe muito grande, né? Na migração mesmo. A gente teve, acho que de infraestrutura, né? Que envolvia a migração, mais a área de negócio, quase 165 pessoas, né? Então eu comprei muita, né? Teve o início lá que não foi fácil, né? Mas ver no final que deu tudo certo, as pessoas todas que estavam envolvidas ali, né? Ver que a coisa aconteceu conforme planejado é muito bacana. Mas tem um agradecimento muito ali, teve muitas pessoas ali no meio do projeto ali que deram sangue, né? Que abraçaram o projeto mesmo para trabalhar. Assim como teve os que não deu certo, mas isso aí faz parte de qualquer Teve um projeto. feedback desse antes, né? Faz parte. Acontece. Isso aí. Bom, obrigado a todo mundo. Você que está assistindo o ThinkCast aqui pela internet, quero agradecer por ter ficado aqui com a gente. E fica ligado, em breve a gente vai postar muito mais conteúdo, muito mais bate-papos como este que a gente teve aqui com o Márcio, com o Marcelo Barradas. Um abraço e até a próxima.